Se não aceitar, aí vocês vão ser expulsos da aula. Assim, bom dia. A gente vai iniciar nossa aula, tá bom? Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre grandezas escalares vetoriais, página 33, do nosso material. Eu vou apresentar aqui o material para vocês. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Tá, gente? Eu vou só fechar a porta aqui, porque tem muita gente aqui na frente. Vocês podem fechar aqui para gente? Muito obrigado. É Tiago, né? Não, Thales. Bom, então página 33, como vocês podem ver aqui, ó, nós vamos falar sobre as grandezas escalares e as grandezas vetoriais, tá bom? Essas grandezas, elas estão intimamente ligadas com tudo que a gente vai fazer na física, em diversos assuntos diferentes. Então, eu peço a vocês que prestem bastante atenção, porque, apesar de constantemente nós estarmos trabalhando com vetores e valores escalares, a gente precisa sempre estar lembrando dessas definições aqui para poder fazer valer toda a abordagem que a gente vai estar fazendo, tá? Quase todo o conteúdo vão ter grandezas que são escalares e quase todos os conteúdos vão ter grandezas que são vetoriais e vão ter conteúdos que vai ter os dois ao mesmo tempo. Então é importante a gente saber a diferença entre eles. Então, deixa eu pegar aqui para grifar aqui. Olha só. Eu vou ler aqui com vocês, mas eu vou marcar só algumas coisas que são mais importantes de vocês anotarem, tá? Que é o seguinte, ó. Em sua vida, você, em contato com uma série de grandezas, dá um zoom. Bom, em sua vida, você tem contato com uma série de grandezas, como temperatura de um corpo, comprimento de um terreno. Deixa eu diminuir aqui para 20. Agora vai dar para caber tudo. Então, nós temos temperatura do corpo, comprimento de um terreno, área de um campo de futebol, ou tempo de duração de um determinado fenômeno ou evento, tá? É comum nos referirmos a elas dizendo, por exemplo, Paulinho está com 39 graus de febre, ou o tempo de duração de uma aula é de 50 minutos, no nosso caso de hoje, é de 1 hora e 40 minutos, né? Porque são 2 aulas, tá? Bom, em todos esses exemplos, a grandeza citada fica perfeitamente conhecida quando informamos o seu valor, também conhecido como módulo ou intensidade, tá? E a unidade utilizada para medi-la. Ou seja, por exemplo, se eu disser que uma partida de futebol dura 90 minutos, você não precisa de mais informação do que essa. Ela fica perfeitamente identificada se você disser que ela dura 90 minutos. O número, que é 90, com a unidade, que é minutos. Outra pessoa poderia dizer 1h30, tá? Ou 1h30 minutos. E também é o número com a unidade. Por exemplo, se eu disser para vocês que eu peso 95 quilos, isso já é suficiente para vocês entenderem que só precisa do número, que é o 95, com a unidade, que é o quilogramas. Isso já determina perfeitamente para a gente a grandeza na qual eu quero me referir, tá? Então, isso é interessante. Vou mutar aqui. Deixa eu ver se eu mutar esse trem aqui. Isso vai... Pessoal, eu mutei todo mundo aí. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu mutei. Opa! Digita, porque se vocês falarem, a gente não vai ouvir, porque eu mutei, porque está dando ruído aqui bem alto. Vocês estão me ouvindo de boa? Então, né? Beleza. Então, só para saber isso aí, porque está dando ruído aqui. Mas, enfim, esse tipo de grandeza, que são conhecidas como grandezas escalares, são grandezas que ficam perfeitamente identificadas através do número e do valor, ou seja, através do módulo e da sua unidade, tá? Todas as grandezas que
que eu citei até agora, elas são grandezas escalares. Bom, existem, no entanto, outras grandezas que não são completamente entendidas se a gente falar somente do seu valor e da sua unidade. A gente precisa de outras informações, como, por exemplo, a direção e o sentido. Um dos exemplos que eu posso citar aqui para vocês é o exemplo clássico da distância, ou do deslocamento, para ser mais preciso. Se você disser que você está na BR que liga Cuiabá a Cáceres, isso não é o suficiente para a pessoa entender toda a informação. Você precisa dizer qual é o quilômetro que você está, qual que é a direção, qual que é a BR que você está, e além disso, mais ainda, você precisa falar qual que é o sentido, né? Se você disser que está na BR 174, ela não é o suficiente para a pessoa entender que você está vindo, por exemplo, para Cáceres ou se você está indo para Cuiabá. Você precisa, além de informar qual é a BR, que essa seria a direção, qual que é o sentido? Olha, eu estou na BR 174, na direção de Cuiabá ou, por exemplo, na direção de Cáceres. Logo, esse tipo de grandeza, que não somente o número é importante, mas que também as informações de para onde e de onde você está vindo é importante, são conhecidas como grandezas vetoriais. Não somente a distância, mas tem uma porrada de outras grandezas que também são importantes no modelo vetorial. Como, por exemplo, velocidade, aceleração, força, e muitas outras, tá? Que a gente vai estudar no decorrer dos nossos anos. Bom, e o que seriam, então, esses vetores? Ó? As grandezas que se tornam perfeitamente definidas necessitam de módulo, direção e sentido, são as grandezas vetoriais e são representadas por vetores. O que são vetores? Vetores são segmentos de reta orientados. Esses segmentos orientados nos informam pelo tamanho e para onde apontam qual a direção, ou seja, qual o valor, qual a direção e qual o sentido da grandeza. Simbolicamente, gente, resumindo, eles são representados assim, ó. Deixa eu pegar uma cor aqui. Eles são representados assim, ó. Esse aqui é um vetor para a direita, tá? Horizontal para a direita. Esse aqui é um vetor vertical para cima. Esse é um vetor oblíquo. Isso aqui são vetores e é assim que a gente vai representá-los nos exercícios, nos enunciados, tá? Nos desenhos. Bom, além da direção do deslocamento, além do deslocamento, nós vamos ter, por exemplo, a velocidade, também é uma grandeza vetorial. Nós vamos ter a força, que também é uma grandeza vetorial. E para identificar uma grandeza vetorial, para a gente não confundir com uma grandeza escalar, nós vamos colocar uma letra que vai indicar a grandeza e uma seta em cima dela, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Aqui nós temos a velocidade no modelo vetorial. Então, nós vamos ter o vetor velocidade, tá? Aqui nós vamos ter o vetor V, F, que é o vetor força. Aqui nós temos o vetor A e aqui nós temos o vetor B, tá bom? Então, as grandezas vetoriais serão indicadas pela letra comum, que a gente sempre utiliza, mas com uma setinha em cima para identificar a grandeza, tá? Exemplo, eu quero identificar a aceleração que é indicada pela letra A minúscula. Então, a aceleração, eu vou colocar o A com uma seta em cima. Sempre vai ser representado assim? Não, só vai ser representado assim quando eu quero que seja uma grandeza vetorial. Quando for uma grandeza escalar, eu vou só indicar a aceleração comum, com A normal. Enfim, vamos lá. Se nos referirmos somente ao módulo ou da grandeza vetorial, nós vamos indicar somente pela letra sem as setas. Qual que eu acabei de falar? Suponha que alguém lhe informe que aplicou uma força sobre um caixote, isto é, fez sobre ele um esforço muscular. Somente com essa informação, você não pode fazer ideia da maneira como ela foi aplicada. A força poderia ter sido aplicada paralela ao piso, como mostra a figura A, ou inclinada, como mostra a figura B, tá? Então, você precisa indicar a força que foi aplicada e como ela foi aplicada. Porque senão, só essas informações não serão suficientes
para você poder interpretar a questão. Por isso que, geralmente, nos enunciados de física, vão ter muitas questões que vão ter desenho, para mostrar para você como que foi aplicado a força, como que a velocidade está se comportando, para podermos ter uma informação não somente do valor, mas também uma informação visual da direção e do sentido, tá? Bom, dessa maneira, para que uma informação da pessoa seja completa, ela deverá fornecer o módulo, que é o número com a unidade, a direção. Só voltando, por que a unidade é importante, gente? É importante porque quando eu digo que a distância que eu percorri foi 50, eu preciso que a pessoa entenda se foi 50 centímetros, se foi 50 metros, se foi 50 quilômetros. Então, preciso informar também a unidade, porque a pessoa precisa saber precisamente qual é a informação. Dizer que somente foi 50 não é o suficiente, tá? A direção é importante para eu saber se ela foi, por exemplo, paralela ao piso ou formando um ângulo com o piso. E depois a gente vai aprender que esse ângulo lasca toda a nossa vida, tá? Deixa as questões de física infinitamente mais difíceis do que o normal, tá? E o sentido? É necessário saber o sentido, por quê? Porque eu preciso saber se vai ser positivo ou negativo, tá bom? Isso que eu preciso entender. Bom, aqui tem uma observação importante. 2 ou mais vetores são iguais quando apresentam as 3 características iguais, ou seja, mesma direção, mesmo módulo, mesmo sentido. E eles são considerados simétricos ou opostos quando possuem o mesmo módulo e direção, só que sentidos contrários. Isso que é importante porque quando nós estivermos trabalhando com a terceira lei de Newton, para toda ação há uma reação de mesma intensidade e sentidos opostos, aí a gente vai estar utilizando essa definição aqui de simetria, tá? Essa segunda parte aqui. Agora vamos para os exercícios de hoje, para a gente entender como que vamos aplicar essas definições. Na página 34. Lembrando que a gente vai ter essa parte aqui, e após o intervalo, a gente vai falar sobre as operações de vetores, tá? Que é somar, subtrair e multiplicar por um número. Vamos para a primeira questão aqui, a questão 19. Considerando os conceitos sobre grandezas escalares e vetoriais, classifique as seguintes grandezas como E de escalares e V de vetoriais, tá? Então vamos começar pelo tempo. Bom, tempo. Ela é uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial? Escalar. Por quê? Porque eu não preciso dizer para onde ou como, só preciso saber do valor e da unidade. Só preciso saber se é 2 segundos, se é 2 minutos, se é 2 horas, se são 2 dias, 2 anos, 2 meses, e assim por diante, tá? Então, é uma grandeza escalar. A massa é uma grandeza escalar ou vetorial? Aí eu sempre reflito assim, posso saber da massa sem precisar saber qual o sentido da massa? Eu não preciso saber qual é o sentido da massa, né? De um corpo. Essa massa é 30 quilos para baixo, 30 quilos para cima? Não preciso saber disso, eu só preciso saber do valor e da unidade. Então, nesse caso, é uma grandeza escalar. Velocidade. A velocidade é uma grandeza vetorial, que a gente acabou de ver, que a gente precisa saber se a velocidade ela está para o sentido positivo, por exemplo, significa dizer que a velocidade está fazendo com que o corpo se distancie cada vez mais do início, ou se a velocidade é negativa, significa que ela está voltando, tá? Então, nesse caso, velocidade é vetorial. Força é uma grandeza vetorial, como a gente acabou de ver, e a temperatura é uma grandeza escalar, que a gente também acabou de ver no início da aula. Eu não preciso saber, por exemplo, se é 30 graus Celsius para cima ou para baixo, ou para o lado, enfim, é uma grandeza escalar. Questão 20. Observe os vetores a seguir. Nós temos o vetor A na diagonal para baixo, né, aqui, direita. Vetor B, vertical para cima. Vetor C,
horizontal para a direita, vetor D vertical para baixo, e vetor E inclinado aqui para a direita, tá? Tem uma inclinação. A pergunta é, quais desses vetores possuem o mesmo módulo? O que é o módulo no sentido do desenho, tá, Maria? Tem que lembrar o seguinte, o módulo no desenho é o tamanho. O módulo no cálculo, na conta, é o valor, tá? Então, módulo no desenho é o tamanho, módulo no cálculo é o valor. Então, nesse caso, vocês vão observar que o vetor A e o vetor B têm o mesmo tamanho, tá? E o C também tem o mesmo tamanho. Vocês podem pegar uma régua e medir se vocês quiserem, na apostila. O vetor D vai ter o mesmo tamanho do vetor B, tá? Bom, só um detalhe, tá, gente? Esse é um desenho simplificado, por isso que a gente pode fazer essas suposições. Então, esses aqui têm o mesmo tamanho, o B e o D também, tá? Tem o mesmo módulo. Aí na letra B, ele pergunta quais têm a mesma direção. Direção, o B e o D, ambos têm direções verticais, e o A e o E, ambos têm direções ali para baixo, tá? Na diagonal para baixo. O E não tem a mesma direção de ninguém, porque ninguém é horizontal. Então, no caso, o A e o E, B e D. Separados, tá? Aqui. Ah, tá, mas é a direção. Direção é se é horizontal, vertical. O sentido é que é para baixo e para cima, para direita e para esquerda, tá? Que aí justamente a letra C pede isso. Quais têm o mesmo sentido? Somente, ó, o A e o E. Ambos estão nessa direção e o sentido, no caso, na diagonal para a direita, tá? Então somente o A e o E. Não ficou tão legal aqui porque eu não consigo mudar a fonte aqui para deixar um E diferente. Não porque o correto teria sido eu colocar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Como é que é o correto, né? O ideal aqui é eu ter feito assim, ó. Porque aí já subentende-se que B e D são vetores, tá? Agora, se eu não coloco a palavra vetores na frente, aí sim, eu sou obrigado a colocar a setinha, tá? Para evitar a setinha, eu faço isso. Mas se eu não quiser colocar isso, eu ponho só a setinha aqui em cima e fechou. Aqui, ó, faço assim, ó. E é até interessante que tira essa obrigatoriedade aí. Deixa eu colocar aqui, ó.
Vamos agora para a questão 19 e 20 da parada complementar. E depois eu vou ensinar vocês a fazer operações com vetores. Ó, questão 19. Desenhe, utilizando segmentos de reto orientado, os seguintes casos. Letra A, dois vetores com o mesmo módulo. E aí, vamos lá. Na letra A, dois vetores com o mesmo módulo, eu só preciso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar um, por exemplo, desse tamanho, e aí eu vou pegar ele, vou copiar e vou colar. No caso do computador, eu consigo fazer de boa. Ó, eles têm o mesmo tamanho e módulo. Mas não necessariamente, deixa eu até apagar aqui, ó. Eu não preciso fazer eles na mesma direção. Eu posso fazer, por exemplo, com direções diferentes. Esse está horizontal e esse aqui está em diagonal. Basta que tenha o mesmo tamanho. Basta que tenha o mesmo tamanho. Letra A. Já na letra B, ele pede dois vetores com o mesmo módulo, mesma direção em sentidos opostos. Aqui eu tenho que ter mais cuidado. Por quê? Eu vou pegar um para a direita e vou fazer outro para a esquerda. Vamos conferir. Opa! Vamos conferir aqui se eles têm o mesmo tamanho. Aí. Tá vendo que eles têm o mesmo tamanho? Só que com sentidos opostos. Vou até colocar um em cima do outro. Ó. Isso aqui é só para indicar que eles têm mesmo tamanho e sentidos opostos. Tá? Módulo é mesmo tamanho. Direção é se é horizontal, vertical ou na diagonal. Tem que ser a mesma angulatura. E sentidos opostos é só um está apontando para o lado, outro vai estar apontando para o outro, tá? E na letra C, pede dois vetores diferentes, só que com a mesma direção em sentidos opostos. Por exemplo, se eu pegar, eu vou pegar para cima, tá? Vou pegar um para cima dessa forma aqui, ó. De novo, ó, um para cima e vou pegar o outro para baixo, ó. Só que observe que o para baixo é bem maior do que esse que está para cima. Ó, eles têm a mesma direção, são verticais, têm sentidos opostos, uma para baixo, outra para cima, e também possuem módulos diferentes, ou seja, tamanhos diferentes. Então, a letra C é só fazer isso aqui. Tá? A, B e C. Bem simples, é só desenhar. Já na questão 20, ele pede para a gente considerar duas situações. A primeira é, dois carros de corrida dividem espaço em uma mesma reta. Os dois estão com a mesma velocidade. 2. Uma criança puxa seu carrinho de brinquedo pela calçada reta e plana da sua rua. Ilustre as duas situações nomeando os vetores utilizados e indicando seus modos através de segmentos de reta orientados. Não esqueça do símbolo que acompanha a letra que representa o vetor. Então, vamos lá. Dois carros de corrida dividem o espaço na mesma reta, os dois com a mesma velocidade. Bom, vou ter que desenhar, né? Então, vamos imaginar o seguinte. Na situação 1, nós temos dois carros de corrida. Então, vamos imaginar que isso daqui seja a pista, tá? Isso aqui seja a pista. Vou até fazer mais horizontal. Peraí. Imagina que isso aqui seja a pista, vou tentar fazer o maior possível. Vamos tentar fazer um carro aqui dentro. Ó. Imagina que esse quadrado aqui seja um carro, tá? Na verdade, é só a gente poder simbolizar aqui. Aí observem que ele diz que estão na mesma reta. Os dois estão com a mesma velocidade. Então, nesse caso aqui, uma coisa que é importante frisar, tá, pessoal? Eles podem estar com velocidade para cá e o outro para lá. Tá bom? A direção é a mesma, mas o sentido pode ser oposto. Mas vamos representar assim. Aí ele pede só para a gente representar, indicar os dados do vetor. Então, por exemplo, esse aqui pode ser o vetor do carro A e esse aqui do carro B. Ó. Esse B que está aqui é um índice, tá? E esse subíndice
é só para indicar para a gente ali para qual carro estaria representando. Já na segunda ilustração, é uma criança puxando o carrinho dela de brinquedo. Então, imagine que isso aqui seja criança. Ela está puxando um carrinho de brinquedo aqui, ó. Isso aqui é a cordinha que está ligando aqui. Então, quais são os vetores que indicam o quê? Vamos indicar aqui os vetores, tá? Então, você vai observar que vai ter um vetor aqui, que a criança está puxando o carrinho. E aqui ela vai estar se deslocando para frente. Então, aqui vai ser o vetor do carrinho. No caso, ela vai estar aplicando força, né? Então, vai ser a força F, que é a força que ela aplica sobre o carrinho, tá? Vai ter muitas outras forças, como a gente vai aprender. Vai ter a força peso para baixo, vai ter a força normal para cima. Na verdade, a gente vai aprender daqui a algumas aulas. Vai ter a força de atrito para trás, vai ter a força de tração. No menino vai ter a força peso, a força normal, a força dele se deslocando para frente. Então, a gente vai aprender como desenhar e vai aprender quais são as forças que são necessárias para o cálculo, tá? Mas isso a gente vai deixar para nossas aulas futuras, tá bom? Mas a representação vetorial é dada dessa maneira. Vamos agora analisar como a gente faz adição com vetores. Como o livro já até sugere aqui para a gente, e eu vou repetir isso aqui, que é muito importante, gente, uma das maiores dificuldades quando estudamos grandezas vetoriais é entender como que acontece a soma, porque a soma não é realizada usando operações algébricas que estudamos, né, durante toda a nossa vida. Por exemplo, um jogo de futebol tem 2 tempos de 45 minutos e um intervalo de 15 minutos. O tempo total de uma partida é os 45 minutos do primeiro tempo, os 45 do segundo, mais os 15 minutos do intervalo, ou seja, 105 minutos. Porém, a gente ainda não pode... Aqui está sendo descartado os acréscimos, né? Tanto do primeiro quanto do segundo tempo, que é variável, né? A gente não sabe, mas isso não importa. No entanto, quando vamos somar as duas velocidades de 45 km por hora, podemos não obter 90 km por hora. Por quê? Porque o valor dessa soma pode variar de 0, quando os vetores têm a mesma direção, mas sentidos contrários, até 90 km por hora, quando eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Exemplo. Se as velocidades forem contrárias, vamos supor, se um objeto tem Vamos pensar no cabo de força. Sabe o que é cabo de força? Aquela brincadeira que o pessoal puxa a corda de um lado para o outro, fazendo forças opostas? Então, imagine que ali estivesse analisando velocidades. Se eles estão com os lados opostos sendo puxados, com a mesma intensidade, as duas forças, ou duas velocidades, vão o quê? Vão se equilibrar. Na verdade, elas vão se anular. Então, a resultante da velocidade seria 0. Então, não teria velocidade final. Seria nula. Agora, quando você tem ambas para o mesmo lado, então elas vão se somar. Se eu puxo de um lado e você me ajuda a puxar para o mesmo lado, então as velocidades e forças vão se somar. Vão se juntar numa só. E aí teria a velocidade máxima, tá? Então, tudo depende de como está orientado. Então, na letra A, ó, a soma dos vetores vale 0, pois tem o mesmo módulo, direção, porém em sentidos contrários, opostos. Letra B, essa aqui, ó. A soma dos vetores vale 90 km por hora, porque tem a mesma direção e sentido. E letra C, caso forme um ângulo qualquer, a soma poderá estar entre 0 e 90 km por hora. Depende da situação, depende do ângulo. Para a gente resolver esse problema, mais na frente vocês vão estudar o teorema da lei dos cossenos, o teorema dos cossenos, ou lei dos cossenos, lá na matemática, que vai nos dar base matemática para poder calcular esse tipo de problema, tá? Claro que a gente precisaria de mais informações. Somente essas duas, que é a direção e o sentido, não são suficientes, tá?
Dessa maneira, as operações algébricas para lidar com grandes vetoriais são realizadas de forma diferente. Primeira regra que a gente vai ver, antes de tocar o sinal, deixa eu ver se dá tempo, é a regra do polígono, tá? Eu conheço mais como regra do paralelogramo. Como assim? Podemos obter a soma utilizando o método do polígono. Como é que esse método consiste? Esse método consiste no seguinte fato. Se eu tenho um vetor nessa direção e um vetor nessa direção, o que eu faço? Eu pego esse vetorzinho aqui, opa, e transfiro ele para cá. A soma, então, vai fazer da seguinte maneira. Você vai começar de onde começou o primeiro vetor e terminar do outro. Então, a soma do vetor A com o vetor B é essa daqui. Simples assim. Professor, mas e se tiver assim, ó? E o outro aqui? Como que faz? Vamos supor que esteja aqui. Mesma coisa, ó. Escolhe qualquer um deles, tá? Vamos pegar esse aqui e colocar ele para cá. Ou, se você preferir, pode pôr aqui, ó. O vetor resultante, vou mostrar para vocês como vai dar o mesmo. O resultante é onde começa um, termina o outro. Aí você poderia pensar assim, professor, mas o senhor fez assim, mas e se o senhor mudar? E se eu pegar, na verdade, esse aqui, em vez de colocar ali, colocar aqui, o que acontece? Olha só o que acontece, gente. Dá o mesmo resultado. Independentemente da forma como você escolher. Tá bom? Então você vai pegar um vetor, vai redesenhá-lo. No computador eu posso, tipo, mudar de lugar. No papel eu não consigo mudar de lugar, tá, gente? No papel eu preciso pegar uma régua, medir direitinho e fazer lá. No computador aqui eu consigo simplesmente dar 2 cliques em cima e colocar onde eu quiser, tá? Na página aqui eu consigo colocar onde eu quiser. Eu posso também apertar o Ctrl+C, Ctrl+V e duplicar ele de várias maneiras que eu quiser aqui, que sempre vai dar bom. No papel eu não consigo fazer esse tipo de mecanismo, tá? Então, somar vetores, basta fazer o quê? Basta eu conectar o primeiro com o último, ligando sempre a cabeça de um, ligando com a ponta do outro, tá? A extremidade inferior com a extremidade superior. Essa regra pode ser utilizada para inúmeros vetores, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu fazer com esses vetores aqui, ó. Vou redesenhá-los aqui para vocês verem. Eu vou até pegar esse aqui também. Vou fazer ele de laranja igual está aqui, ó. Para vocês verem como vai dar a mesma coisa. Independente de qual que eu escolher primeiro. Vamos pegar primeiro o pequenininho aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Aí eu vou colocar esse último lá, ó. Sempre onde um começa, o outro termina. Ó, esse aqui começou onde o outro terminou. Vou colocar esse aqui. Posso até colocar esse aqui também, que não vai dar a mesma coisa. Tá bom? Olha só. Quando eu pegar o vetor resultante, ele vai se encaixar aqui, ó. Opa. Era para ter se encaixado. Por algum motivo não se encaixou. Mas deixa eu ver. Eu devo ter errado alguma coisa aqui. Pode ser que na hora de eu pegar aqui, ele tem algum. Deixa eu juntar aqui de novo.
Mas se você fizer direitinho, vai se encaixar todos, tá? Por algum motivo eu devo ter colocado alguém errado aqui no desenho para não dar o mesmo. Mas é para se encaixar todos juntos, independentemente de quem você escolha primeiro, tá? Não importa. Na soma vetorial sempre vai se encaixar, tá bom? E aí a gente usa assim. Eu particularmente prefiro essa outra regra aqui, ó. Essa regra aqui, que é a regra do paralelogramo. Essa eu acho melhor de se lidar, de resolver os problemas com ela, tá? É melhor. Pelo menos é o que eu acho. A regra do paralelogramo consiste no seguinte: a gente pega os vetores e fecha o paralelogramo. Como que eu uso fecho o paralelogramo? Observem que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu pego esse vetor B aqui, ó, esse vetorzinho B aqui, e aí eu redesenho ele aqui em cima. Ó. Pego o vetor A e copio ele aqui. O vetor resultante é a diagonal do paralelogramo, sempre. Ele vai ser sempre a diagonal do paralelogramo. Onde eles começam e onde terminam. Por exemplo, nesse contexto aqui, eu vou pegar, por exemplo, ó, esse vetor aqui e esse vetor aqui. Então, o que eu faço para poder resolver esse tipo de questão com esses dois vetores? Ó, eu vou redesenhar esse vetor aqui, ó. Na verdade, eu vou só copiar e colar, né? É mais simples, ó. Pego esse outro aqui, copio e colo. E no computador eu consigo fazer isso, né? Junto. E aí, como que eu faço o resultante? É a diagonal. É interessante você usar cores diferentes para você não confundir quem que era quem. Aí é interessante usar cor diferente, tá? Vamos para o intervalo, e aí quando a gente retornar aqui, a gente faz a subtração e depois a multiplicação por um número, tá? Eu vou só mutar, vou deixar do jeito que está aqui, e daqui a pouco, 10h20, a gente retorna.
Oi, pessoal. Tudo bom? Vamos voltar para a aula aqui. Vamos aprender a subtrair vetores agora. A gente já aprendeu a somar. Falta aprender a subtrair. Eu vou ensinar para vocês. Agora assiste Resíduo. É um anime bem bacana. Então, terminar de assistir. Isso é bom. Qual é o outro que eu estava assistindo? Tenho que voltar a assistir One Piece. Tem uns 10 episódios aí que eu não assisti ainda. Para quem já assistiu quase 1000, né? E ela vai assistir 2 vezes. Vamos lá, o pessoal acha que está voltando aí, mas vamos aqui na apostila, tá? A gente vai ver agora a subtração de vetores. Bom, como que eu faço a subtração de vetores? Basicamente, a subtração que aparece aqui, pessoal, esse menos, a gente vai utilizar como sendo o oposto do vetor. Lembra que se o vetor é para cá, se isso aqui é o A, o negativo dele é para cá, o menos A. Porque o menos A vai mudar a direção do vetor. Entenderam? O negativo só muda o sentido da gente. Então é isso que a gente vai estar utilizando aqui nesse exemplo. Ó. Vamos lá. Então imagine que eu tenho esse vetor A aqui, eu vou pegar ele aqui, ó, vou copiar ele aqui. Opa, toda vez dá para ele. Esse aqui é o vetor A, tá? Digamos que eu queira subtrair do vetor B, ó, como vocês estão vendo aqui. O que eu faço? Se eu fizer isso aqui, gente, ó, peguei aqui o vetor A e o vetor B, ó, vou copiar ele aqui, ó, vetor A. E vou copiar aqui o vetor B. Então, se eu quiser fazer a soma, eu pego aqui a diagonal. Acabei a soma. E a subtração? Na subtração, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Tá vendo que esse aqui é o vetor A? Então, se eu quero fazer, vou copiar aqui para vocês verem. Se eu quero fazer o A menos o B, então eu vou somar o A com o negativo de B. Então, o vetor B, ao invés de ser esse vetor aqui para baixo, ele vai ser esse vetor aqui para cima, ó. Eu vou usar esse vetor aqui. E aí, o que eu vou fazer? Ó? Deixa eu apagar esse aqui, que eu não vou usar ele. Ó. Então, eu vou pegar o vetor A e juntar aqui com o vetor B. Vou copiar os dois. Opa. Não é isso que eu quero pegar esse aqui e trazer para cá. Vai colar. Pronto. E aí, gente, o vetor resultante, né, o negativo, ele vai ser essa diagonal aqui, ó. Opa, não essa, né? Essa diagonal aqui. Olha só como ele vai explicar pra gente, ó. Se eu quero fazer o A mais B, eu somo aqui, igual eu expliquei para vocês, né? Mas se eu quero fazer o negativo, eu vou pegar ó, o A com o menos B, ó. Se esse aqui é o B, o menos B muda o sentido. Então, vamos cortar a diagonal. A menos B. Então, observe que os vetores, eles são diferentes. Ó. O da soma é diferente da subtração. O da soma é diferente da subtração. Então, da soma, você vai ligar o início de A com o final de B. E aqui nós vamos pegar o início de A com o final de B também. Mas aqui, na verdade, ó, tá vendo que o B está apontando para baixo? Então, esse carinha aqui, só fizer errado aqui, ó. Esse aqui é, ó, não é o B, tá, gente? É o menos B, tá? É menos B. Você só muda o sentido e liga os vetores. E mais fácil do que somar e subtrair vetores é a multiplicação de um vetor por um número, que a gente chama multiplicação por escalar. Pessoal, escalar, que vocês estão vendo aqui, não é subir paredes, isso aqui na física, tá? Aqui na física, pra gente, escalar é um número. Então, escalar é um valor numérico, é um númerozinho. Então, quando eu quero multiplicar um vetor por um número, quando eu faço 2A, por exemplo, 2 vezes um vetor, eu estou fazendo aquele vetor mais ele mesmo. Então, 2A é eu pegar o vetor A e dobrar seu valor. Vamos conferir aqui, ó. Eu vou pegar aqui o vetor A, tá? Eu vou duplicar ele aqui, ó. E vamos ver se na apostila vai bater o valorzinho aqui, ó.
Observe que está um pouquinho fora, tá, gente? Porque eu não vou conseguir encaixar direitinho, tá? Então, percebam que na apostila eles desenharam errado. Eles colocaram o mesmo tamanho. Porque deveria encaixar certinho aqui o vetor, tá? Então, 2A é quando você duplica o tamanho do vetor A. Se ele tiver 2 centímetros aí na apostila, você vai redesenhar um com 4 centímetros, que vai ser o dobro. Se tiver 2,5, vai ser um com 5 centímetros, que vai ser o dobro. Mas se eu quiser o triplo, triplica o valor. Se eu quiser só a metade, reduz pelo tamanho. Então, se tiver 1 centímetro de comprimento, a metade vai ser meio centímetro, tá? Então, simples assim, fazer esse cálculo. Vamos para os exercícios da aula de hoje, para a gente entender como que se aplica na prática. Depois, como eu falei para vocês, nós vamos ter um trabalho aqui de 2,5 pontos. Eu mandei no grupo, né? Esse trabalho, pessoal, eu vou estar tirando da apostila, lá do teste do seu conhecimento. Depois eu vou falar para vocês quais são as questões. Se eu entrar aqui, no grupo que eu tinha mandado. Ah, tá. A Juliane mandou atrasado aqui o negócio para vocês. É o seguinte, o trabalho vai fazer 3,5 pontos até o dia 24. Eu vou estar mandando depois que eu terminar aqui o conteúdo, tá? Eu já copio e colo lá na plataforma, porque eu quero que vocês façam lá, já que eu não vou pegar o material de vocês para corrigir, tá? Então vamos lá, gente. Questão 21, observe os vetores indicados aqui. Nós temos o vetor A e o vetor B. E aí ele pede para a gente fazer o seguinte, ó, na letra A, obtenha o valor de C nos seguintes casos. Nós vamos somar e na letra B nós vamos subtrair, tá bom? Então vamos primeiro somar. Para fazer a soma, eu vou usar o azul para o original e o vermelho para o secundário. Eu vou usar a regra do paralelogramo, tá? Ó. Então esse aqui é o vetor A. Então vou copiar ele aqui. Vetor A, e vou copiar o vetor B. Como eu quero fazer A mais B, eu vou pegar o vetor Azinho aqui, ó. Eu vou colocar o B em cima do A, tá? Dessa forma aqui. Para finalizar a questão, deixa eu mudar aqui a cor para vermelho, para a gente fazer os vetores para fechar o paralelogramo e depois copiar a diagonal, tá? Vejam, ó. O vetor A é esse daqui e o vetor B é esse aqui, só para deixar bem indicado. Agora vamos voltar aqui, ó. Deixa eu fazer uma outra cópia aqui do vetor A. Ó, dá para mudar, sou burro mesmo, né, cara? Dá para mudar a cor aqui de boa. Aí eu vou copiar ele aqui, tá bom? E vou pegar o B aqui, ó. Vou fazer outra cópia dele, né? Tem como mudar a cor, e eu não sabia, não tinha prestado atenção. E vou copiar ele aqui. Bom, fechamos o paralelogramo, tá? Tem como fazer bem certinho aqui, ó. Então, fechamos o paralelogramo, como vocês podem ver. Tá fechado. E agora eu quero produzir a soma. Como que eu faço o vetor soma, pessoal? Deixa eu fazer aqui, deixa eu ver a cor. Vou fazer de preto. E eu vou ligar o início, ó. O início, que é essa parte vermelha aqui. Tá? Eu vou conectar com o final aqui, ó. Ligando os azuis com os vermelhos. Então, quem seria o vetor soma? O A mais B é esse vetor diagonal. Então, no paralelogramo. Entenderam? Certo? Fecha o paralelogramo, faz diagonal. Agora eu quero fazer o vetor A menos o vetor B. Então, o vetor A, vou copiar ele aqui. Vou fazer o vetor B, que é esse aqui, ó. Só que eu não quero usar o vetor B, porque o vetor B, ele é positivo. Eu quero usar o menos o B. Muda o sentido. Deixa eu ver se tem como eu mudar ele aqui. Ó. Vou mudar ele para cá. Tá? Vamos medir lá o tamanho para ver se está correto. É um pouco maior. Pronto, agora está ok. Ó. Vou botar ele aqui. Esse carinha aqui, deixa eu escrever, né? Ó, esse aqui é o vetor A.
E esse aqui é o vetor menos o vetor B, tá? Menos B. Agora, eu vou copiar novamente. Vou mudar a cor aqui para vermelho. E vou colocar ele aqui, ó. Vou pegar o vetor B também. E vou colocar ele lá embaixo. Pronto. Conectei eles aqui. Tá o máximo, ficar fechadinho aqui. E agora, como que eu faço o vetor resultante? O vetor resultante vai ser essa diagonal. Percebam, ó, que quando eu mudo a ordem, a diagonal é sempre a diagonal contrária. Ó. O vetor, esse daqui, ó, deixa eu copiar e colar ele aqui. Esse aqui, ó, é a diagonal contrária daqui. Isso ocorre, pessoal, porque você mudou, tá, o sentido de um dos vetores, aí muda a diagonal. É automático isso daí, tá? Então, façam aí. Se vocês tiverem cores diferentes, tentem fazer, tá? Que vai ajudar. É uma surpresa, porque se eu passasse lá no grupo, o pessoal não ia assistir a aula, ia só fazer o trabalho. É, não vocês que estão aqui comigo, né? Mas aqui, ó, o pessoal aqui fugir da aula para fazer só o trabalho. Se eu tiver mais de dois vetores, não necessariamente, tá, Wallace? Não necessariamente a soma é sempre o caminho mais curto, tá? A soma, você sempre vai pegar aqui, ó, pega um vetor, conecta com o outro, e o início de um vetor se conecta com o final do outro. Essa é a soma. E a subtração? Também, só que antes de você somar, fazer a subtração, você tem que mudar o sinal aqui, ó. Muda o sinal do... Muda o sentido, na verdade, do vetor indicado, porque senão não vai dar certo, tá? E a pergunta do Vitor, se eu tiver mais de dois vetores, mesmo esquema. Ó. Por exemplo, se você tiver esse vetor aqui, esse vetor e esse vetor. Esses três aqui para fazer o cálculo. Só você pegar esse vetor, conectar aqui, pegar esse vetor, por exemplo, e conectar aqui, e o vetor resultante vai ser esse carinha aqui, ó. O início com o fim. Esse aqui vai ser a soma. Posso fechar o paralelogramo? Pode, mas nesse caso vai dar mais trabalho porque tem três vetores. Compreendes? Vamos ver se a Sofia está online aqui ou se ela já queria fazer o exercício. Ah, está online. Bom, gente, enquanto aparece a tela para vocês, eu vou logo fazer a chamada. Deixa eu fazer a chamada aqui antes que eu esqueça, que eu esqueço muito rápido de fazer a chamada, já que a nossa aula vai até 11h10? Pô, então tem aula ainda, que tem chão.
Então, vamos lá. Bruno. Deixa eu ligar aqui o som para ver se está funcionando. Ah, agora não está com ruído, não. Pode falar de novo, tá, gente? Bruno. Caio. Presente. Quem que falou? Ah, o Caio, né? Carlos. Presente. Fábio. Gabriel Souza. Gabriel Reinaldo. Estou aqui, professor. Giovana. Isaac. Isabela. Tentem falar, gente, porque eu tô anotando no outro computador, tá? Aí vai ficar complicado para eu falar. Presente, professor, estou aqui. João. Liliana. Presente. Lorena. Presente. Luiz. Marco. Maria. Paulo. Presente. Rodrigo. Presente. Sofia. Thales. Vitor. Presente. Wallace. Presente. Beleza, pessoal? Chamada feita. Vamos voltar aqui agora e fazer os outros exercícios, tá? Questão 22. A grandeza física denominada força representa, deixa eu diminuir aqui, representa a interação entre dois ou mais corpos, tá? Deixa eu aumentar aqui para 200. Representa a interação entre dois ou mais corpos. Ela é considerada uma grandeza vetorial, ou seja, precisa do módulo, direção e sentido. Tais informações são importantes para determinarmos a influência que uma força ou mais força atuam sobre o corpo podem causar. Considere que sobre um corpo sejam aplicadas duas forças de intensidade de 8 newtons, tá? 6 e 8 newtons. Qual seria a intensidade final, que nós chamamos de resultante, da ação dessas forças nos seguintes casos? Letra A. As duas possuem mesma direção e sentido. Então, vamos imaginar, sem perda de generalidade, que o nosso objeto, o objeto em estudo, seja esse retângulo aqui, esse quadrado. Então, se as forças atuam na mesma direção e sentido, podemos dizer que uma força tem essa direção, por exemplo, tem essa configuração, e que a outra tem essa outra configuração aqui, ó, só que um pouco maior. Então, o que nós podemos dizer desse resultado? Nesse caso, a ação da resultante, pessoal, vai ter essa característica aqui, ó, a ação da resultante. Vamos pegar uma cor aqui diferente. A ação da resultante vai ter essa característica, ó. Já que as duas estão sendo aplicadas na mesma direção e no mesmo sentido. Então, a de 6 vai estar aplicada junto com a de 8, ou seja, 8, você vai somar com 6, que na verdade, nesse caso, triste quando apaga só o que não é para apagar, né? Então, nesse caso, o resultado final vai ser de 14 newtons a força resultante, tá? Essa é a resultante das forças, 14 newtons.
Elas se juntam porque tem a mesma direção e sentido, como eu havia explicado para vocês anteriormente, tá? Mais cedo. Agora, se as duas possuem direções opostas, o que vai acontecer? Então, vamos pegar aqui a mesma situação, a mesma descrição, vou colocar aqui embaixo, só que vamos pegar o seguinte, vamos considerar que a de 8 newtons está para a direita, e vamos considerar que a de 6 newtons está para a esquerda, tá? Vamos mudar aqui só o sentido agora, em direções opostas. O que acontece com a resultante, pessoal? A resultante, no final das contas, né, no final do processo, vai estar com essa característica aqui. Ó. Então, vai ficar quanto? 6 newtons para a esquerda, 8 newtons para a direita, então, no final, a resultante vai ter 2 newtons para a direita. Tá? Dos 8, eu tiro 6, sobram 2. Então, a resultante seria o que sobra do processo, tá? Essa aqui é para ser uma letra R, tá, gente? Ô, professor, aí nessa Foi. questão, a gente tem que especificar que foi 2 newton para a direita, né? Não, no caso do desenho, não. Não, mas você só tem que desenhar aqui, no mostrar caso, para onde a seta aponta. No caso de questões teóricas, aí você precisaria escrever. Que não necessariamente, pessoal, precisa ser da direita para a esquerda. Eu poderia ter feito para cima e para baixo, tá? Eu poderia ter feito para cima e para baixo, que teria o mesmo sentido aí na resolução. Ó, letra C. São duas perpendiculares. Então, se são perpendiculares, o que vai acontecer agora com o esquema? Uma vai estar apontando para a direita, por exemplo, ou poderia ser para baixo, mas vamos colocar aqui para a direita. E outra estaria apontando para cima. Então, vou pegar esse aqui e vou transladar para cá. Um para a direita e outro para cima. O que vai acontecer agora com a resultante? Nesse caso, tá? A gente vai ter que usar a regra do paralelogramo para resolver ela, tá bom? Nesse contexto aqui, vamos esquecer o bloco e vamos trabalhar somente com as duas forças. Quando formar um ângulo de 90 graus entre as duas, igual está aqui nesse esquema, o que é interessante a gente notar? Vou deixar um pouco mais reto aqui. A gente vai fechar o paralelogramo. Vou pegar aqui o de baixo. Ó. Como vocês sabem, não precisa ser o paralelogramo em si, pode ser só o triângulo. E aqui a resultante, como a gente havia visto, né? Eu havia falado para vocês, é a diagonal. Vou pegar o verde aqui, ó. Essa diagonal aqui, ó. Certo? Como que eu faço isso aqui? Eu vou usar o teorema de Pitágoras para resolver o cálculo. Como que eu faço aqui usando o teorema de Pitágoras, gente? Eu faço dessa maneira aqui, ó. O vetor resultante ao quadrado, ele é igual a esse vetor aqui, que nesse caso mede 8, mais esse outro vetor aqui, que mede 6. É isso? 6 ao quadrado. Aí eu não sei por que ele apaga o que eu fiz antes e não o que eu acabei de fazer, né? Então, 6 ao quadrado. Gente, 8 ao quadrado dá 64 e 6 ao quadrado 36, o resultado então dá 100. E aí, qual é o número que eleva ao quadrado que dá 100? A gente sabe que é o 10. Então, a resultante agora tem 10 newtons. Observação. Quando ambas estão no mesmo sentido, 14 newtons. É o valor máximo. Quando estão em sentidos opostos, 2 newtons, que é o valor mínimo. Quando estão perpendiculares, é o 10. A resultante é 10. Ou seja, é um valor entre o mínimo, que é 2, e o máximo, que é 14, tá? Se eu modifico os ângulos, se eu pego um ângulo de 30, um ângulo de 40, 60, 70 graus, nesse caso, a gente teria que utilizar a lei dos cossenos. A gente não sabe ainda usar, a gente vai ter uma aula aprendendo a usar.
Então, por enquanto, eu ainda não posso usar essa regra, tá? Mas, tirando a parte trivial, é só você utilizar a regra do paralelogramo ou a regra mesmo aqui ligando a ponta do primeiro com o final do segundo, do último, né, que se tiver mais vetores. Certo, pessoal? Aula que vem, nós vamos trabalhar com os componentes de um vetor. Então, para a gente encerrar nossa aula de hoje, vocês vão acessar a plataforma daqui a pouco. Eu vou falar para vocês quais são as questões que vão estar lá. Então, peço que vocês acessem daqui a pouco, tá? Vou estar copiando as questões lá para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu vou estar encerrando a gravação e já aviso no grupo para vocês entrarem na plataforma. Tá bom? Então, pessoal, fiquem com Deus e até quando a gente voltar desse feriadão, tá? Falou, pessoal. Falou, professor. Tamo junto. Doutor, o que mais? Falou.